Olá, professor Fernando Toga do canal Viver EAD. Você agora tem que preparar uma aula para mandar para seus alunos pela internet. O que você tem que fazer primeiro? No vídeo passado, nós falamos sobre escopo, tempo e custos e percebemos que o escopo é onde tudo começa, é a parte mais importante. É onde a gente define os objetivos da aula, o conteúdo dela, quais são as etapas que serão necessárias para a gente construir o aprendizado e o entendimento dos nossos alunos naquele assunto que vai ser abordado. Porém, quando a gente começa a preparar, por exemplo, uns slides ou quer gravar um vídeo, você começa a perceber que alguns elementos ficaram faltando. Por exemplo, um esquema, uma arte, um diagrama, uma figura, um trechinho de um outro vídeo, alguma coisa que você gostaria de acrescentar para ilustrar aquela aula, ficou no meio do caminho. E quando você sai para preparar isso, você percebe que depois, para voltar para a aula, a coisa fica meio desandada, porque aquela primeira ideia que a gente tinha, a gente se afastou dela, a gente pode perceber que a gente emperra nesse ponto e muitas vezes a gente não sabe para onde ir a partir dali. Então a solução que eu quero te dar é que você precisa construir um cronograma. Uma vez que você definiu o escopo, os objetivos, as etapas da aula, construa um cronograma. Um cronograma é um diagrama, um esquema, uma folha de papel serve em que você faz um mapa traçando as etapas que precisam ser cumpridas para que você possa chegar ao final da aula atingindo aquele objetivo que você tanto espera. Bom, mas como é que a gente pode fazer isso na internet? A gente está trabalhando no computador, está no meio digital. Então, olha, a Microsoft oferece o MS Project, o To-Do. O MS Project é pago. O To-Do é gratuito, mas ele é muito limitado. Quer um gratuito bom? O Trello. Eu vou botar o link aí, daqui a pouco você clica para lá para experimentar. O Trello tem base nos princípios do Kanban, de como fazer um cronograma, como estabelecer as etapas de um projeto. É muito legal. Uma aula dessas a gente fala um pouco sobre o Trello. A outra ferramenta que eu uso bastante é o MindMaster, que é a construção de mapas conceituais ou mapas mentais, em que a gente destrincha todo o escopo do projeto. Tudo da aula até, né? De quais etapas que eu preciso colocar, quais são os temas, quais são as abordagens, perguntas que eu preciso fazer, tudo isso eu detalho no MindMaster. Então, olha, essas são apenas ferramentas, mas o mais importante é que você conheça cada detalhe com muita profundidade, com muita atenção. E uma vez que você tem esse domínio do detalhe, eu tenho certeza que a aula sairá sensacional. Então, olha, você vai precisar de pessoas, né? Você vai precisar de alguém que às vezes faça uma arte, que ajeite alguma coisa no Photoshop, que é uma outra ferramenta, e você não sabe mexer nisso, então você pede alguém para fazer isso para você. E aí, quantas pessoas você vai precisar envolver? Quanto tempo essas pessoas vão levar para entregar aquilo que você pediu? Uma vinheta, um crédito, uma figurinha, um esquema. Tudo isso você deve contar e considerar nesse cronograma. Então o cronograma, como você pode ver, não só tem todos os elementos, o passo a passo do que vai ser a aula, como tem também todas as etapas necessárias para a construção daquela aula. Isso é apenas o começo. A gente vai ter que se preocupar com custos e esse é o objeto do próximo vídeo. Vem comigo, clica aí no viveread.com.br que você pode falar comigo, deixar suas dúvidas lá, procurar o meu comentário e aqui no link aqui embaixo. Até!